Oi, estou aqui, Maicon. Maicon? Pessoal, já está gravando, Érica. Se você quiser iniciar as apresentações e em seguida o professor Décio iniciar a fala dele, a gente já pode iniciar, ok? Quero cumprimentar todos, dando boa tarde, né, para o nosso momento, da nossa jornada. Sejam todos bem-vindos para a gente ter esse momento, né, de conhecimento, de aprendizado com um mestre, professor doutor Décio Guimarães, da UENF, não é? Então, vamos aproveitar todo o conhecimento do nosso querido mestre. Ele vai falar estratégias para ser um bom gestor, os rumos de uma escola democrática, que é o pensamento nosso enquanto equipe da Secretaria de Educação, o pensamento do nosso gestor Wilson, e que a gente gostaria também que fosse o pensamento de todos os nossos gestores, para nós caminharmos em busca de uma gestão mais humanizada, mais democrática, mais livre dos gestores. Então, eu gostaria de convidar o professor doutor Décio Guimarães, com vocês. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Décio. É uma grande alegria para nós estarmos juntos nesta tarde, para conversarmos, para discutirmos um tema tão relevante para todas e todos, em especial para o nosso querido município de Conceição de Macabu. Agradeço ao convite, na pessoa do secretário Wilson. Também agradeço a acolhida da professora Érica e da professora Angelina. Eu gostaria de fazer inicialmente um esclarecimento. Eu sou professor do Instituto Federal Fluminense, o nosso IFE, lotado no campus Centro, onde sou professor nas licenciaturas, das disciplinas relacionadas à educação, as consideradas por muitos disciplinas pedagógicas. Estou coordenando a pós-docência para o século XXI e também coordenando a licenciatura em Educação Física. Sou doutor e mestre em Cognição e Linguagem pela UENF, onde atuo como professor do programa de Cognição e Linguagem. Mas o meu vínculo institucional é com o Instituto Federal Fluminense. Eu pediria a todas e todos que, neste momento, desligassem seus microfones, porque eu percebo ainda um pequeno ruído. Então, se a gente puder ter a atenção de desligar o microfone e só ligar na hora que a gente estiver conversando, vai ser bom para que a gente tenha aí uma qualidade do áudio e da comunicação. Pois muito bem, agradeço. Então, o tema que nos foi proposto foi exatamente estratégias para ser um bom gestor. E, de uma certa forma, em conexão com este tema, os rumos para uma escola
para uma sociedade democrática. Então, a gente tem aí um bom desafio para começarmos a conversa nesta tarde. Porque, imaginem vocês, o tema, de uma certa forma, nos faz uma provocação, nos lança uma questão. O que é ser um bom gestor? E aí eu perguntaria às senhoras e aos senhores, meus colegas, educadores, gestores, será que existe um mau gestor? Será que aquele que não observa, ou melhor, aqueles que não observam os princípios da gestão podem ser considerados gestores? Porque percebam que quando nós admitimos que existem bons gestores, automaticamente nós estamos considerando, já que estamos inseridos num mundo onde a dicotomia ela está presente. Então, se dissemos que existe um bom gestor, é porque, de uma certa forma, existem maus gestores. Quando, na verdade, eu considero que a gestão é a qualidade daquele que conduz algo para a coletividade. Então, vocês imaginem que nós, investidos na função ou no cargo de gestor, não temos outra possibilidade, não podemos admitir uma outra condição que não esteja relacionada a um gestor que exerce suas atividades com excelência. E mais, não estamos falando de ser gestor numa padaria, ou ser gestor num açougue, ou ser gestor de um supermercado. Estamos falando de ser gestor de uma escola. Então, observem que a gestão escolar ela tem 3 dimensões. A dimensão política, a dimensão administrativa e a dimensão pedagógica. Por favor, observem se os microfones estão desligados. Eu pediria até se alguém com mais autonomia para gerenciar esta plataforma ficasse atento para silenciar sempre que alguém, por descuido, ativar o seu microfone. Pois então, eu agradeço. Temos 3 dimensões. A dimensão política, a dimensão administrativa e a dimensão pedagógica. Elas, ao contrário do que alguns possam pensar, entre elas não existe uma hierarquia. Não existe aquela que seja mais importante do que a outra. No entanto, é preciso que tenhamos muito claro de que a dimensão pedagógica ela norteia as demais. E quando eu digo que na gestão de uma escola ou na gestão de um estabelecimento de ensino, a dimensão pedagógica do gestor norteia ou deve nortear a política e a administrativa, automaticamente eu estou admitindo publicamente, garantindo a todas e todos aqui que estão nesta sala conosco, que não há de se admitir na gestão escolar alguém que não seja profissional da educação. Isso é muito importante porque
É preciso compreender do que estamos falando, do que estamos buscando, a quem se destina a instituição, a unidade que estamos gerindo. A quem se destina a administração de algo que tem como finalidade o serviço comum a todas e todos. E quando falamos de servir a todas e todos, estamos reconhecendo a educação como direito de todas e todos. Pois muito bem. É sempre interessante, quando falamos de direito à educação, que a gente sempre pense na Constituição de 1988, a nossa Constituição cidadã. É importante que é um importante marco democrático. Mas, se nós formos fazer uma busca nos documentos legais de nosso país, nós vamos perceber que já na Constituição de 1824, no inciso 31 do artigo 179, de uma forma muito modesta e inovadora e ousada para a época, o direito à instrução pública e primária já era garantido a todos os cidadãos. Agora, o que muda com isso? Quem poderia ser considerado cidadão em 1824? Por certo, nesta sala, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, na condição de pessoa com deficiência, cego, não poderia ser considerado cidadão. Então, logo, eu estaria de fora do direito à educação. Assim como também os negros, os indígenas e as mulheres. Observem. Então, quando falamos de educação para todas e todos, porque o correto é nesta forma, porque é preciso discutir e pensarmos criticamente de que a quem esta educação é destinada. E isso quer dizer muito na forma que encaramos a gestão das nossas escolas. Porque, às vezes, cometemos o equívoco de pensar a gestão de uma escola, ou até mesmo de pensarmos a docência na perspectiva de um grupo, entre aspas, padrão de sujeitos. Por mais que falamos todas e todos, estamos com os nossos olhos voltados para o nosso pequeno quadrado. Estamos ainda ancorados naqueles padrões hegemônicos de que todas e todos devem ser cristãos, por exemplo, brancos, héteros, e etc, etc. É preciso entendermos que estamos em uma democracia em que todas e todos são iguais, em que não existe entre nós, vamos dizer assim, ou pelo menos não deveria haver, ou melhor dizendo, não poderíamos admitir que houvesse
uma hierarquia, modalidades em condição de ser ou não ser cidadão. Então, perceba que você, gestor, nesse período de matrícula, está recebendo todas e todos. Mas eu pergunto a você, você está pensando junto com seus pares, junto com sua comunidade escolar, toda a diversidade humana? De que forma o nosso projeto político-pedagógico tem sido pensado? Porque a Constituição de 88, voltando a este documento atual, no seu artigo 205, deixa muito claro quais devem ser os objetivos de nossa educação. Estão lá: desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento para preparação para o trabalho e para a cidadania. Então, nós temos que pensar a pessoa humana, o indivíduo, nessa perspectiva de que a educação tem que promover essa emancipação pessoal, política e cidadão. Ou pessoal, profissional e cidadão. E aí perceba que quando nós estamos pensando a nossa escola, nós estamos pensando ela a partir de alguns padrões, que, ao contrário de emancipar, vão, de uma certa forma, deformar nossas crianças e nossos adolescentes. Por quê? Nós não estamos querendo que as nossas crianças e nossos adolescentes sejam quem são, e sim o que se espera que elas sejam. E o que esperamos que nossas crianças e nossos adolescentes sejam? Esse é um ponto. Porque não é o que eu acredito, não é o que eu acho, não é o que eu julgo verdade. Não. É aquilo que os marcos legais, as leis, determinam que seja. Uma outra coisa é aquilo que a ciência da educação nos apresenta como ideal, como adequado. E aquilo que nós, enquanto comunidade escolar, observando os princípios legais e os parâmetros educacionais, podemos adequar a nossa realidade. E adequar a nossa realidade é considerar a cultura da nossa região. E eu quero dizer a vocês que estas questões que trago aqui, ela, ao contrário de que muitos podem pensar, que são questões que nos aprisionam, não. Elas nos libertam, elas nos emancipam e elas tornam a nossa gestão plena. Porque, na verdade, não existe gestão que não seja democrática. Se você não exerce a gestão com os seus pares, me desculpe, você está fazendo qualquer coisa, menos gerir uma escola. Uma questão que é muito importante é que a gestão ela deve se renovar. Nós estamos agora, aqui há pouco mais de 30 dias, de uma nova gestão aí no município de Conceição e em todos os outros municípios. Mas percebam, quantos ficaram para trás? Quantos encerraram suas gestões
dia 31 de dezembro de 2020. E eu percebo que isso, nas escolas, é um caos. É uma ruptura que nem sempre, ou melhor, que na maioria das vezes é traumática. Traz divisão. Porque, às vezes, aquele gestor ou aquela gestora que deixou de estar à frente, ele continuará, nos próximos 4 anos, ali na condição de docente, ou de orientador, ou de supervisor, ou de auxiliar de secretaria. E a gente não deve encarar isso como algo ruim, não. Isso é algo positivo. É claro que, se vocês me perguntarem, eu sempre direi que a melhor forma de escolhermos um gestor é pelo voto direto da comunidade. Agora, se a gente não tem esse instrumento, nós temos que lutar democraticamente para termos. E perceba que penso que é uma vitória que o município reconheça como apto a ser gestor aquele que faz parte dos quadros da educação do município. Então, quer dizer, penso que, ainda que a gente não considere ideal, é o possível. E esse possível, para que a gente possa legitimar esse possível, nós que fomos indicados, nós precisamos dar conta de que a comunidade se sinta representada nas nossas ações. É claro que existem decisões que nós não temos grandes condições, para não dizer nenhuma, de opinar, de fazer diferente. Mas nós temos como fazer com que a aplicação dessas decisões elas não tragam prejuízos, danos, ou que os prejuízos e danos sejam minimizados para a nossa escola. Uma outra coisa que é importante é que, quando falamos de gestão pública, a gente sempre pensa que é uma gestão voltada para todas e todos. Sim, é verdade. Mas uma gestão pública, ela não é só destinada a todas e todos, mas também ela é exercida por todas e todos. Então, eu não sou um delegador de tarefas ou um distribuidor de tarefas. Eu sou um articulador de ações. Eu não devo ser um aplicador de sanções, de castigos, de punições. Isso não há mais espaço, gente. Em lugar nenhum, muito menos na administração pública, para isso. Mas nós devemos ser mediadores de conflitos. E a melhor forma de se administrar um conflito, de intervir no conflito, é decidir junto com as partes envolvidas no conflito. E ainda, pensando um pouco nessa forma
de pensar a gestão, eu me preocupo, às vezes, com o que nós estamos ensinando para nossas crianças e nossos adolescentes. Ensinando em que dimensão, Décio? Vocês podem me perguntar. Eu penso que o que nós estamos apresentando para nossas crianças e nossos adolescentes acerca da administração pública. Porque, na verdade, a sensação que eu tenho, às vezes, é que nós estamos apresentando o público como de ninguém, como uma casa sem dono. Quando, na verdade, devemos apresentar às nossas crianças o público como de todas e todos, em que todos devem zelar, em que todos devem cuidar, em que todos devem participar, em que todos devem se beneficiar. Isso é um ponto. Uma outra coisa que eu sempre me pergunto, para onde nós, gestores, estamos olhando? Quais são os resultados do nosso trabalho? Estamos olhando para as avaliações externas? Sim, devemos avaliar. Mas o que é mais importante? É a nota fria ou o sucesso de nossas crianças e nossos adolescentes? E o sucesso de nossas crianças e nossos adolescentes é passar para uma universidade? Sim. É ter um bom trabalho? Sim. Mas também é exercer a cidadania, de saber votar, de saber decidir, de saber escolher, de saber pensar a sua condição no mundo, de se saber presente, de se saber crítico. Imagine. É de exercer o seu direito de votar e ser votado. E é principalmente de ser feliz. Porque me parece que estamos apenas olhando numa direção. Estamos nos preocupando com o IDEB, com o Enem, com o ENAD, estamos nos preocupando com os rankings, com o PISA, estamos nos preocupando com quantos serão aprovados no IFE, na UENF, quantos vão estar ali ou aqui. Mas vem cá, é só isso? Não é só isso. E eu penso que a escola tem muito mais a oferecer. E ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Como posso me preocupar em preparar pessoas para uma vida em sociedade, na dimensão pessoal, na dimensão profissional e na dimensão política, se, na verdade, isso não é praticado, isso não é vivido na escola? Eu admito que, cada vez mais, nós, gestores, estamos cada vez mais presos a papéis. É relatório, é memorando, é controle disso, daquilo. Mas isso não pode ser fator impeditivo, isso não pode ser obstáculo da gente oferecer uma educação plena. Estamos aí atravessando um momento de isolamento social em que estamos muito preocupados se a rede municipal está oferecendo ou não oferecendo esse ou aquele serviço. Mas eu estou preocupado é como esse aluno está em casa, o que ele está aprendendo, o que ele está comendo. Se ele está sofrendo alguma violência em sua casa. Ah, não, oferecemos um chip, oferecemos um tablet, como se isso tudo bastasse.
Não, nós temos uma plataforma belíssima. Tudo isso é fantástico. Tudo isso é fantástico. Mas não é só. Então, quer dizer, e uma outra questão. Não dá para defender a democracia e não ser democrático. Não dá para defender o público sem defender os direitos humanos. É contraditório. Não tem como eu dizer que somos antirracistas se somos capacitistas. E para esclarecer, capacitista é aquele que discrimina por ações ou violência pessoas com deficiência. Um preconceito alimenta o outro. Ótimo que a maioria é cristã, mas se você ali tiver um muçulmano, um judeu ou um ateu, é direito dele, é direito dela. A maioria é hétero. Mas nós precisamos promover a diversidade. Ah, Décio, aquele menino que chegou ontem na escola, o pai dele trabalha na Boca. Se bem que em Conceição de Macabu, eu não acredito que tenha essas questões de dependência química, de tráfico de drogas. Não acredito. Mas está presente na maior parte das cidades. E ainda que os pais sejam traficantes, e ainda que aquele menino tenha envolvimento direto com o tráfico, isso não tira dele a condição de ser criança ou de ser adolescente. E a estes considerados, e a estas considerados vulneráveis é que nós devemos destinar toda a nossa atenção. Ah, Décio, mas dá trabalho. Ora, eu vou dizer uma coisa a vocês. Até as pedras dão trabalho. Até as pedras precisam ser cuidadas. Até uma pedra que está aí no canteiro precisa ser cuidada. Que dirá uma pessoa? Que dirá uma criança e um adolescente que goza de prioridade? E nós, gestores, nós temos algumas responsabilidades. Você responde, nós respondemos na dimensão civil, administrativa e criminal. Observem. E a gente não tem observado isso. A gente não tem lido os documentos legais. A gente tem dado de ombro para a nossa história, para o nosso nome. Uma outra coisa, quantas vezes nós, gestores, caímos na tentação de nos omitir diante de situações. Quantas vezes nós nos recusamos de ouvir aquele pai, aquela mãe, aquela avó mais difícil. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos nos curvar indistintamente. Não. Nós precisamos olhar nos olhos. Nem olhar de cima para baixo, nem de baixo para cima.
Nossa escola, ela não deve ser vertical, ela tem que ser horizontal. Não deve existir distância entre os profissionais da escola. Todos têm direito à voz. Todos devem ser escutados. Eu, durante 10 anos da minha trajetória, eu estive trabalhando como orientador educacional na rede pública do município de Macaé. Como eu aprendi a escutar? E a gente, às vezes, por falta de experiência, por falta de tempo, a gente escuta pouco. A gente toma partido. Quando eu digo tomar partido, eu estou dizendo tomar lado. A gente sempre está a apontar para aquilo que nos parece errado. A gente precisa observar, escutar, nos aproximar. Essa conversa de que o profissional, o funcionário público nunca erra, precisamos botar isso por terra. Precisamos responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Precisamos botar por terra essa coisa de que o aluno está sempre errado. E de que aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquele avô, que não tem instrução, que não teve a oportunidade de passar pela escola, ele não merece ser ouvido. A melhor escola é a pública. A melhor escola é a pública. Porque, na verdade, a escola privada ela só existe porque, na verdade, o mercado, o sistema, torna frágil o público para que este fracasso do público, essa fragilidade do público, alimente os cofres do mercado. Quantos de nós aqui têm nossos filhos e filhas matriculados na rede privada? Nós devemos nos envergonhar disso. Eu me envergonho disso. Eu me envergonho disso. Quantos dos nossos colegas que investem na escola privada, seja em tempo ou seja realmente de forma... ou melhor, de formas diversas, acreditam que estão fazendo algo para a educação do país. Eu costumo dizer, se você quer fazer algo para a educação, adote uma escola, vai, contribua com uma escola, valorize a escola pública, exija dos governantes que investam na escola pública. É isso. Então, quer dizer, sou solidário a todas e todos, que eu sei que não é fácil. E aqui, talvez, vocês não precisem de respostas. Porque, na verdade, as respostas todos vocês têm. Nós sabemos o que fazer. Às vezes não fazemos porque não temos autonomia. Porque não temos recursos humanos e materiais à disposição. Mas nós sabemos como fazer. Então, quando a Angelina me fez o convite de estar nessa tarde conversando com vocês,
A minha construção para este diálogo foi no sentido de encorajá-las para exercermos a gestão que acreditamos. Porque, na verdade, a gestão democrática de uma nação, ela passa por nossas escolas. E se ela passa por nossas escolas, elas passam por nossas mãos. E uma outra coisa. Estamos atravessando um momento muito difícil. Ah, por certo, alguns agora vão pensar, lá vem o professor Décio agora para falar de política. Ora, não podemos falar de vida humana sem falar de política. Não podemos falar de administração pública sem falarmos de políticas públicas. E às vezes eu me decepciono muito, me entristeço muito quando eu vejo gestores da educação, profissionais da educação, defendendo a militarização das relações na escola. Que absurdo! É uma contradição. Como falarmos de uma escola que emancipa, que liberta, que desenvolve a pessoa, que prepara o trabalhador, que promove a cidadania, onde abrimos mão do pedagógico para uma disciplina irracional. Não podemos admitir isso. Precisamos estar atentos. E é interessante, se vocês nunca fizeram esta análise, façam. Dizem que não existe recursos para remunerar os profissionais da educação, para pagar uma gratificação decente aos gestores. No entanto, veja quanto é um soldo, por exemplo, no estado de Goiás, de um coronel que dirige uma escola. Passa de 15 mil. Quantos gestores no município de Conceição de Macabu nós pagaríamos com um salário de 15 mil? Pelo menos 3. E olha que eu vou dizer que acredito que a maioria aqui não ganha 5 mil reais por mês. Tem realidades em municípios do nosso país em que uma escola com 12 professores, somando o salário desses 12 professores, não chega ao salário de um coronel que dirige uma escola no estado de Goiás. É isso que queremos? Não. Isso não é gestão. Isso não é democracia. Isso não é educação. Isso não é liberdade. Isso não é cidadania. E eu penso que, num município como Conceição de Macabu, em que eu, em especial, não conheço muito a cidade, já estive aí algumas vezes, pelo menos umas 6 vezes, quando trabalhava no Tribunal de Justiça, fui aí ao fórum umas 5, 6 vezes. Uma cidade tranquila, onde acredito que as pessoas se conheçam, onde é fácil dialogar, porque as pessoas se encontram. Porque, às vezes, por exemplo, num município como Campos, como Macaé, como Niterói,
Às vezes nós temos dificuldade que um pai, uma mãe, uma avó, um avô venha à escola. Porque esse pai, às vezes, inicia a jornada de trabalho 7 horas da manhã. E para ele sair, para ele chegar no trabalho, ele tem que ele tem que sair de casa com 1 hora, 1 hora e meia de antecedência. E quando ele sai do trabalho, a escola já está fechada. E ele não vem à escola no seu horário do seu almoço, porque não dá tempo nem de chegar. Então a gente também precisa considerar isso. Precisa pensar em alternativas para ouvir esses pais. Pensar de pelo menos uma vez por mês abrir a escola no final de semana, manhã e tarde, para que os pais possam procurar. Ah, não vem ninguém, ótimo. Mas a gente precisa fazer nossa parte. Vamos fazer um rodízio. Vamos buscar soluções. Vamos estimular o contato via redes sociais, mas não podemos nos distanciar, que tem muita gente que não tem acesso ainda. E acredito que no município de Conceição de Macabu, assim como nos demais municípios, a cobertura de celular e internet não é no município inteiro. Ah, mas é a maioria. A maioria não é todos e todas. Isso é importante a gente considerar. Então eu quero aqui me colocar à disposição de vocês. Eu combinei com a Angelina que eu iria falar um pouco, não sei nem se falei tão pouco assim, mas acredito que esteja falando pelo menos há uns 50 minutos, considerando que a gente precisou começar com um pouco de atraso. Gostaria de deixar essas provocações e gostaria de responder e dialogar com vocês agora. Então, o meu muito obrigado. Contem comigo. Se quiserem conversar, podem me procurar, por exemplo, no meu Instagram, Décio_Guimarães. Eu tenho um canal no YouTube que é Professor Décio Guimarães, onde lá tem eventos, alguns vídeos de eventos que a gente participa, que a gente discute com outros colegas, então podem também buscar contato lá. O meu telefone celular e WhatsApp é o 998-554058 e estou lá no IFE com as portas abertas para receber a todas e todos. O meu muito obrigado. Estou aí pronto para ouvir. Eu pedi que, a partir de agora, a gente desligasse a gravação para que os colegas tivessem mais liberdade de falar, de perguntar e questionar. Um momento.